Olá, sexto ano! Tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael, eu sou professor de Educação Física. No nosso encontro de hoje, vamos falar sobre danças folclóricas e, mais especificamente, falaremos sobre maculelê. Antes de entrar propriamente no maculelê, vamos pensar um pouquinho o que é uma dança folclórica, que tipos de danças nós conhecemos, como elas começaram a existir na humanidade, para que elas servem e alguns dos seus conceitos. Então me diga, o que é uma dança folclórica? E como será que ela começou? Bom, desde a pré-história, existem relatos de que a dança já existia, inicialmente como forma de comunicação entre os povos, a partir de batidas de mão, batidas de pé, batidas de pedra. Criou-se um dialeto e uma forma de comunicação, e a partir disso, essas batidas começaram a ter um certo ritmo. E a partir disso, esse ritmo um pouco mais organizado começou então a dar início às danças folclóricas. Essa necessidade de comunicação que existia inicialmente, antes mesmo de termos algum tipo de linguagem, começou então a desenvolver esta questão da dança. Obviamente, podemos pensar em outras maneiras de se comunicar, tais como movimentações do corpo, desenhos, gestos e, obviamente, depois a própria fala, com seus dialetos e diferentes línguas que temos ao redor do mundo. A dança folclórica se tornou, então, uma das formas mais populares de se comunicar. Até porque, hoje, passando de geração a geração, essas danças folclóricas possuem uma característica especial que nos ajuda a determinar a característica também de diferentes povos. Muitas vezes, visualmente, a uma dança folclórica está atrelado uma vestimenta, um gesto específico, alguma história que está junto desta dança folclórica e muitas vezes um motivo pelo qual ela se iniciou. E essa dança folclórica tem essa importância cultural muito grande, porque ela consegue passar ao longo das gerações, além das suas características, como comentei anteriormente, também as suas raízes, as suas crenças, sejam elas religiosas ou provenientes talvez da experiência de vida ou de lendas. Então, todo esse caráter cultural é passado de geração em geração, muitas vezes através das danças folclóricas e suas músicas e suas coreografias e, como já falamos anteriormente, as próprias vestimentas. E nesse desenvolvimento, hoje entendemos que a dança é um conjunto de ações práticas dentro de um ritmo que determinam uma maneira de passar uma informação ou códigos próprios. Mas podemos também colocá-las em outros grupos, tais como dança moderna, dança de salão, dança popular, entre outras. Me diga, você conhece algum outro tipo de dança? Com certeza a dança está ligada à nossa história. Muitos de nós, com certeza, temos muitas danças em que nos identificamos, seja ela pela nossa raiz, pela nossa história, ou muitas vezes até uma dança que simplesmente me dá um prazer, em que o ritmo me faz movimentar o corpo.
Então a dança, além de expressar, além toda dessa questão toda cultural, a dança possui essa questão do prazer de movimentar, de escutar uma música, de escutar um ritmo, de se identificar com um certo tipo de ritmo ou música e aí sim começar a dançar. Eu digo muito que pessoas não precisam de muita música ou muita coisa para movimentar e dançar o corpo. Obviamente que temos pessoas que se identificam muito mais, outros talvez que pela certa timidez, talvez tenha naquele momento mais íntimo, dentro de casa, às vezes uma dança um pouco mais descontraída. Mas eu tenho certeza que a partir do momento que toca uma música e que tem um ritmo, um embalo em que você se identifica, é muito difícil de manter o corpo parado. E como vimos falando que a dança está diretamente ligada com o ritmo e por sua vez a uma música, podemos pensar hoje dentro do Brasil e em diferentes regiões quais são os tipos de danças folclóricas ou danças populares que você conhece. Na região mais sul do Brasil, as danças populares e danças folclóricas no ritmo gauchesco, ou então as danças que representam a história da farroupilha. Temos também no Paraná, em outras regiões de São Paulo, ou principalmente região Nordeste e Norte, as festas juninas, que envolvem muitos ritmos de São João, e todas elas representadas por algum tipo de história. Me lembro agora, recentemente, que normalmente na época de junho, temos a dança do boi-bumbá, ou o frevo, ou qualquer outro tipo de expressão cultural que está atrelada a festas populares, mas que tem um contexto folclórico muito grande. E é muito interessante estudar e tentar entender um pouco mais sobre essa história. Porque normalmente o ritmo está atrelado a essa história. E é muito curioso entender algumas delas. E hoje especificamente vamos falar sobre uma muito interessante, que é chamada de maculelê. O maculelê, na verdade, possui um ritmo forte, marcado por normalmente 2 bastões, que historicamente são utilizados 2 bastões de madeira, mas que podemos inventar outros materiais para dar esse ritmo. E esse ritmo é marcado através da dança, do ritmo e da música. Mas você sabe de onde nasceu o maculelê? Qual a lenda por trás da dança do maculelê? Você já tinha ouvido falar dessa dança? O maculelê normalmente é representado nas rodas de capoeira, aonde um tipo de capoeira envolve a dança, o jogo, a música através do berimbau e o ritmo da batida dos bastões. Na verdade, existem várias lendas sobre o início do maculelê. Em uma delas, conta que maculelê era um escravizado, fugido, e que nesta fuga encontrou uma tribo indígena. E essa tribo acolheu maculelê, porém, pela sua crença, a tribo indígena não liberava que maculelê pudesse fazer todos os tipos de afazeres. Portanto, algumas situações tais como caça, maculelê não podia participar. Então, diz a lenda que em um desses momentos maculelê ficou na tribo cuidando da aldeia, enquanto os indígenas saíram para caçar. E foi neste momento que a tribo ou a aldeia foi atacada por uma tribo rival. E maculelê tinha apenas 2 bastões na mão e sozinho conseguiu vencer a batalha com a tribo adversária, espantando os invasores. E a partir disso, a dança do maculelê ganhou um fator histórico muito grande.
aonde a utilização dos bastões representa justamente esta luta de maculelê e a sua vitória em proteger a sua aldeia, mesmo sozinho. Existem outras lendas do início do maculelê, tais como também os escravos utilizavam os bastões para mostrar a sua resistência e o seu vigor nas batalhas. E daí o início da questão do maculelê e a utilização dos bastões. E o maculelê foi sendo passado de gerações em gerações. Vale ressaltar que o maculelê, assim como várias outras danças folclóricas, sofreram mudanças ao longo dos anos, porque as gerações vão incluindo novos elementos, mas nunca deixando de lado a sua característica principal. Em meados do século XX, após a morte dos grandes mestres do maculelê, a dança teve uma enfraquecida. Mas foi Paulino Aloísio de Andrade, ou o Mestre Popó, que é conhecido como o pai do maculelê no Brasil, que conseguiu trazer de novo a cultura através da criação de um grupo com seus filhos, netos e outras pessoas da sua comunidade. E através desse empenho, o maculelê voltou a ter uma grande expressão na nossa sociedade. Vale lembrar que o maculelê é muito importante justamente pelas nossas raízes, aonde os índios, os pioneiros, moradores da nossa terra, foram os grandes criadores desta cultura e desta que é uma das inúmeras danças folclóricas e populares do nosso país. Teremos no nosso vídeo de encontro um desafio para que possamos sentir um pouquinho o que é o maculelê e o que é o ritmo dentro de uma dança. Para experimentar o maculelê, vamos precisar de 2 instrumentos. Podem ser 2 bastões de madeira, pode ser uma colher de pau ou de plástico, 2 bastões, pedaços de bambu, 2 garrafas PET, ou qualquer outro objeto que possa fazer qualquer tipo de som, para que possamos experimentar um pouquinho o ritmo e a batida do maculelê. Não perca esse encontro. Até lá, pessoal. Tchau, tchau.